Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Meu convidado de hoje é o Jairo Brito, o Jairo que é diretor da Gênesis Consult. Jairo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pelo prestígio. Eu sei que a tua vida é um pouco corrida, mas eu acho que o Tempo de Reflexão ele tem um poder de tocar no coração das pessoas e as pessoas falam, opa, deixa eu parar um pouquinho da minha atividade profissional e falar um pouquinho das coisas de vida, um pouco das coisas de Deus. Então, para mim é um privilégio poder estar recebendo o amigo aqui, um motivo de muita alegria, e obrigado por estar nos prestigiando. Eu que agradeço, para mim é um privilégio e se eu puder colaborar de alguma maneira, farei com prazer, com alegria. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Jairo, a gente conversou um pouquinho antes do programa, né, Jairo? E eu conheci um pouquinho da tua bonita história de vida. Eu acho, telespectador, que a gente tem que acreditar na nossa potencialidade, a gente tem que voltar a sonhar, porque a gente tem visto pessoas tristes, as pessoas vivendo de um mundo muito pequeno, e a gente tem incentivado as pessoas a sonharem, a acreditar em Deus, arregaçar as mangas e correr atrás dos seus sonhos. E conhecer o Jairo hoje para mim foi um presente, porque a gente falou um pouquinho da história dele que eu não conhecia, e que eu peço para que ele compartilhe um pouquinho daquilo que ele, da onde ele saiu e aonde ele chegou, para que isso sirva, telespectador, para que você acredite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei qual é a adversidade que está te afligindo, qual é o momento adverso que você está ultrapassando, mas eu quero deixar aqui, nesse início de programa, o testemunho do Jairo para que você levante a sua cabeça e volte a crer, volte a sonhar, volte a ser um conquistador. Então, Jairo, eu peço nesse início de programa que você aí compartilhe essa história tão bonita de vida que você falou com a gente um pouquinho antes do programa, para que a gente possa ouvir e também incentivar o telespectador a voltar a sonhar e acreditar na vida, porque eu acho que a gente sempre fala isso, né, Jairo? O que nós estamos fazendo nesse mundo, né? Será que a gente veio, que nem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Isso para mim não tem muito nexo, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua história para o nosso telespectador. Maravilha. Você falando da minha, pedindo, né, para... Tem um fato que eu me veio à mente agora, eu acho que é providencial. Eu nasci em Minas. Eu nasci no norte de Minas, é um lugar até então muito pobre, muita dificuldade. Eu sou de uma família enorme, 12 irmãos. E eu me lembrei de um fato aqui sobre esperança, sobre perseverança. Quando eu tinha 9 anos, 9, 10 anos, eu fui tentar vender sorvete, né? Vender picolé, uma cidade muito quente, divisa com a Bahia praticamente. E eu tinha uma sorveteria na cidade, talvez a única, né? E lá tinha 2 categorias de vendedores, que vendia sorvete na caixinha pendurada e o que vendia no carrinho. E o meu objetivo era o carrinho, eu queria vender sorvete no carrinho. Né, empurrar aquele carrinho pelas ruas, aquele sol escaldante. E eu me lembro que eu fui assim, de maneira assim, bastante perseverante, durante quase um mês nessa sorveteria, pedi para o dono da sorveteria que me deixasse vender sorvete no carrinho. Ele falou, não, você é muito novo, muito pequeno, você não tem experiência, eu só posso deixar você vender na caixa, aquelas caixas de isopor, né? E eu falei, não, eu quero vender sorvete, mas num carrinho. E eu queria um carrinho novo, né? Que tinha os carrinhos novos, os mais usados e tal. Os novos eram para os melhores vendedores. De tanto insistir, de tanta obstinação da minha parte, um dia o dono da sorveteria resolveu me dar a oportunidade. E eu saí assim, super animado com aquele carrinho, né, lotado de sorvete. E vinha um trem da Bahia
lotado, você imagina, né? Vinha da Bahia, atravessava Minas, né? E eu, por intuição, assim, sei lá, né? Eu fui para a estação ferroviária. E olha, Luciano, naquele dia o trem descarrilhou, você acredita? O trem descarrilhou, exatamente assim, uns 200 metros à frente da estação ferroviária, e só tinha eu ali vendendo picolé, o sorvete. Rapaz, eu esvaziei esse carrinho umas 3, 4 vezes, eu fui muito estratégico, assim, você imagina, quase 40 graus, e aquele povo, aquele trem, aquele calor, né, meio do dia, assim, 1 hora, 2 horas da tarde, eu esvaziei aquele carrinho, voltei correndo para a sorveteria, não comentei com ninguém, fui lá, enchi de novo, voltei, eu vendi uns 3 carrinhos de sorvete. E eu fui consagrado aquele dia como o melhor vendedor da sorveteria. No outro dia, nos outros dias, né? Eu fui eleito ali, né? Mas essa história foi muito linda, porque eu tinha entre 9 e 10 anos, era uma criança. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, entregando pastéis nos bares da cidade. Os meus pais faziam pastel, eu levantava de madrugada, trabalhava com eles e ajudava a fazer, entregava em média de 1.500 pastéis por dia nos bares da cidade. Então, com 10 anos, eu já trabalhava há muito tempo. E essa história do sorvete foi uma coisa que me tocou bastante, porque me ensinou logo, muito cedo na minha vida, me ensinou a lidar com desafios, a lidar com questões de perseverança, de insistência, né? E eu acho que a minha vida é uma insistência. Eu persevero, graças a Deus, isso vem dele, né? Não tenho dúvida disso, dessa força de perseverar. E a minha vida sempre foi uma vida de desafios, de dificuldades, de sonhos, de cair aqui, levantar ali, prosseguir, chorar hoje, sorrir amanhã. Me tocou muito essa coisa que você falou, pessoas vivendo sem esperança, né? Assim, jamais nós devemos nos prostrar mediante as circunstâncias, né? Hoje talvez você vai para casa triste, sem esperança, com a cabeça a mil, sem saber o que fazer da vida, mas você tem uma noite de repouso, você tem um travesseiro para você falar com Deus, você tem tua família, amanhã é um novo dia, né? Então, dando um salto aí, a minha vida veio, eu vim então para o interior de São Paulo, onde também tive Matão, né, uma cidade que era muito ligada, ainda hoje é muito ligada à questão de citricultura, né, as fábricas de laranja e tal, as usinas. Eu fui boia fria, eu fui catador de laranja, né, colhedor de laranja, eu colhia amendoim, eu pegava caminhão de boia fria para ir trabalhar, né, na lavoura, e fazia contabilidade à noite. E minha vida foi assim, eu fui perseverando, sempre sonhando, sempre querendo melhorar, e muitos altos e baixos, e entrei na faculdade. Em 91 eu saí da faculdade, em 95 eu vim para Jundiaí e trabalhei 3 anos numa empresa de um amigo, e em 98 nós fundamos a Gênesis. A Gênesis, eu acho que foi o melhor e o maior empreendimento da minha vida profissional. Nós começamos em 98, pequenos, muito simples, e o que nós tínhamos assim de sobra, que graças a Deus ainda temos hoje, é vontade de vencer, vontade de superar as dificuldades. Então, a Gênesis nasceu em 98, hoje nós somos uma empresa consolidada, né? A nossa abrangência nacional, nós servimos aí várias corporações em todas as regiões do Brasil, trabalhamos em 8 países na América Latina, agora entramos na África, né? Há 2 anos nós estamos prestando serviços remotos para Angola, né? E estamos também estabelecendo negócios na África. Eu estou indo para a África, estou com visto tirado aí para... né? Então, a Gênesis é uma empresa de infraestrutura de tecnologia, nós representamos os principais fabricantes de tecnologia aí, americanos, né? Microsoft, Oracle, CA Technologies, Symantec, a parte de HP, toda a parte de infraestrutura de TI, esse é o nosso negócio. Agora, como é que você vê hoje, Jairo, as pessoas tão desanimadas na vida, né? As pessoas às vezes
E eu digo que às vezes as pessoas não estão não desanimadas pelas circunstâncias, mas porque as coisas não acontecem como ela gostaria que acontecesse. E a gente sabe que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E a gente vê as pessoas se curvando diante das adversidades, se curvando diante dos problemas, sendo que nós aprendemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós temos atributos divinos nas nossas vidas, que são os problemas que têm que se curvar diante de nós. E você contando essa história tão bonita da tua vida, como é que você vê hoje essa sociedade tão sem esperança? Essas pessoas estão assim, de guardas baixas, cabeças baixas. As pessoas hoje, muitas delas a gente conhece que vivem uma vida burocrática, sem sonhos, vivem a cada dia com muito peso, com muito sofrimento. E eu não creio que Deus criou o ser humano para ter uma vida de derrota. Eu tenho defendido, e a minha história de vida também é uma história de superação, de que o que às vezes acontece é que a gente tem vivido uma vida que não é a vida de Deus, é uma vida de mundo, de seguir padrão de um mundo moderno, uma sociedade moderna, e isso vai trazer dano para as nossas vidas. E o que a gente tem incentivado aqui já era as pessoas a refletirem um pouquinho. Será que a vida que elas estão levando é uma vida de Deus ou é uma vida que elas escolheram por seguir padrão numa sociedade moderna? Acho que as pessoas têm que voltar a sonhar, né, Jair? As pessoas têm que voltar a acreditar no seu potencial e acreditar sobretudo em Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus que tem planos, projetos, bênçãos para as nossas vidas, e muitas vezes a gente segue caminhos que nos levam distante de Deus. Como é que você vê hoje essa questão dessas pessoas hoje em viverem uma vida triste, uma vida de peso, Jair? Realmente nós temos visto essa situação, existe. Você estava falando, Luciano, eu estava pensando aqui, tentando achar uma palavra assim que sintetize essa situação, né? Então, você falou de sociedade moderna, né? Nós temos que exercer diariamente, né, uma luta interior, né? Lutar interiormente, melhor dizendo, porque o sistema, na verdade, ele quer nos escravizar, né? O sistema quer nos escravizar. Então, eu acho que a nossa vida, de forma alguma, deve ser colocada no piloto automático, né? A nossa vida, eu consigo olhar para uma pessoa e em certas situações eu tenho discernimento se aquela pessoa está vivendo com gosto, se ela está vivendo com prazer, com espírito de luta, espírito combativo, com esperança no olhar, na maneira de falar, tal, ou se ela está prostrada. Eu tenho visto esses dois tipos de pessoas diante de mim, né? E é uma pena, né, que as pessoas passem pela vida de maneira prostrada, de maneira indiferente, sem aproveitar, né, as oportunidades que Deus tem nos dado. Então, a vida é um composto de valores e até meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa guerreira, lutadora, nunca deixar a peteca cair, né? Ao mesmo tempo que você tem que ser isso e correr atrás mesmo, com veemência, com toda a garra que você tiver, e se não tiver garra, que busque, né? Mas você tem que correr atrás. Ao mesmo tempo que você tem que ser isso, você tem que equilibrar, manter a tua consciência equilibrada, pensando no seguinte: a vida é tudo isso, mas é fugaz. E os valores de Deus são os valores que permanecerão. Então é paradoxal, né? Porque alguém não pode pensar em Deus e dizer assim, e agir da seguinte maneira: eu vou sentar, cruzar os braços porque Deus é soberano, e isso aqui é passageiro e eu sou apenas um grão de areia na praia do mar. O ser humano não pode pensar isso. E por um outro lado, a pessoa também não pode ignorar a eternidade, ignorar os valores de Deus, ignorar o equilíbrio tão necessário. Você estava perguntando de equilíbrio, né? O equilíbrio no trato com a família, na vida com a família, na vida espiritual, né? Nós somos seres completos, né? Só o materialismo, só o trabalho,
isso não nos traz felicidade, isso não nos traz realização. E se trouxer, é algo muito fugaz, muito, sabe, fazendo um comparativo, é como uma criancinha que pega um brinquedo, se encanta com aquele brinquedo por alguns minutos e logo depois ela não quer mais aquele brinquedo, ela quer outra coisa e tal. Muitas vezes nós somos essa criancinha, né? Então é isso. Então tem que haver um equilíbrio, né? E assim, sintetizando, a resposta é nunca se prostrar, nunca se prostrar. A vida existe e ela tem que acontecer em você. E você tem que acontecer na vida. E você não consegue isso sem Deus. Muito bem, Jairo. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Jairo Brito, o Jairo que é diretor da Gênesis Consult. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Jairo Brito. Jairo é diretor da Gênesis Consult. Jairo, a gente tem aqui uma grande missão no tempo de reflexão, é de apresentar Deus para as pessoas. Que as pessoas, por tradição, conhecem religião, mas pouco conhecem de Deus. E religião e Deus são coisas que andam em sentidos opostos. Tradição, fazer as coisas motivadas por vontades humanas. E a gente tem visto hoje pessoas muito tristes porque não conhecem Deus. Conhece rituais, conhece aquela rotina de um domingo de manhã, mas na segunda-feira acorda reclamando do dia, reclamando da semana, reclamando da vida. Eu não entendo, e eu entendo que Deus está fora desse contexto todo. Que quem tem experiência, intimidade e relacionamento com Deus, só tem que agradecer a cada manhã e não reclamar por cada manhã. Sim. Como é que você vê hoje essa religiosidade na vida das pessoas, Jairo, e essa missão do tempo de reflexão de incentivar as pessoas a conhecerem Deus independente de religião? Como é que você vê isso hoje? Esse papel modesto, mas esse desafio ousado que nós assumimos de criar um ambiente diferente para que as pessoas possam efetivamente se relacionar com Deus. Olha, bom, me adiantando a sua pergunta aí, como eu vejo a iniciativa de vocês, eu parabenizo. Eu acho que é uma questão de uma desintoxicação religiosa, né? Falar de Deus sem toda aquela questão de dogmas e de formulinhas, né? A religião tem muito a ver com institucionalização, né? Então eu temo que alguém possa viver cheio de religião, cheio daqueles valores impostos ou daquelas regras impostas por anos e anos de convívio dentro de uma igreja, uma coisa desgastante, sem vida, sem Deus. Isso não é genérico, não é generalizado, né? Mas eu creio que existem pessoas, infelizmente, vivendo isso. E Deus é uma coisa, religião é outra, né? Então, o trabalho de vocês é um trabalho árduo, mas é um trabalho que eu afirmo que as colheitas estão sendo maravilhosas e serão maravilhosas, né? E é o que eu desejo e eu estou à disposição e é um lindo trabalho. Agora, o que a gente tem incentivado é justamente a palavrinha que você falou, desintoxicar, né? A gente fala aqui que a gente precisa se descontaminar. Sim. Porque eu acho que é muito mais grave a religião, por isso que a gente tem que se descontaminar. E o que a gente tem visto, já é que as pessoas não conhecem Deus e muito menos a palavra de Deus.
E quando você tem uma ignorância espiritual, de que você não conhece aquilo que Deus deixou para a gente viver, é fácil a gente ser manipulados por homens. E é engraçado que quando a gente incentiva as pessoas a trazerem Bíblia no tempo de reflexão, usar Bíblias no tempo de reflexão, as pessoas, ou por maldade ou por ignorância, querem te rotular. Que você é da religião A, você é da religião B, você é da religião C. Até quando você fala de Jesus, as pessoas automaticamente querem te colocar dentro de uma religião evangélica. Sim. Sendo que Jesus fosse evangélico. Nunca foi. E se a gente parar um pouquinho para perguntar o que é evangélico, é que crê nos evangelhos de Cristo. Sim. Então, por esse princípio, o católico é evangélico, o espírita é evangélico, os evangélicos... Há uma grande confusão instituída que as pessoas se deixam envolver por isso e acabam vivendo uma vida de engano, né, Jairo? Sim. E uma vida espiritual que é muito mais séria do que uma vida natural, porque a nossa essência é espiritual. Bom, eu me lembro de uma reportagem onde um jornalista perguntava a um cristão, um protestante irlandês, que estava no meio de um confronto, né? Aquele famoso confronto católico-protestante na Irlanda, e perguntaram ao irlandês protestante: você acredita em Deus? E ele disse, com uma veemência, ele olhou para o repórter e ele disse: não seja idiota, claro que eu não acredito em Deus. Então, Deus saiu desse contexto há muito tempo, né? Os irlandeses católicos e protestantes se matam, né? Um irlandês protestante responde ao repórter: não seja idiota, eu não acredito em Deus. Então, que coisa terrível isso, né? E eu concordo plenamente com você. A questão, a melhor maneira de comprovar a eficácia do Evangelho de Cristo, quando se trata de se espelhar em Cristo, de olhar para Cristo, de ter Jesus como exemplo, assim, a maneira mais clara de comprovar que isso é essencialmente verdadeiro é assim: faça o teste, viva isso, né? Veja se existe algum conselho da parte de Cristo, alguma palavra, algum momento da vida dele em que algo deu errado, ou qualquer orientação que Cristo tenha dado para nós, se alguma coisa é pelo menos suspeito de ser falho ou errado. Então, assim, a melhor maneira de você provar a essência de Cristo é se aproximando dele e conhecendo ele de maneira pura. O tempo de reflexão, com certeza, está proporcionando isso, né? Essa oportunidade, né? Então, mais uma vez, eu vejo uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a Jesus aqui, viverem princípios bíblicos e sem a questão, digamos, a questão viciante da instituição religiosa. E Jesus sempre nos ensinou, né, Jairo, que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? E quando a gente vê a tradição, a gente está fechado para dentro, né? A gente abre as portas e espera que as pessoas entrem dentro dos templos, né? E a missão é ir, né? E hoje as religiões, elas não se misturam. Como é que eu vou ser sal da terra se eu não me misturo? Ser sal no saleiro é fácil, né? Tá de bem com os meus iguais, isso é fácil. O que Jesus fazia? Comia com as prostitutas. Estava com os leprosos. Falta a essência de Jesus na nossa vida hoje. Falta a essência de Jesus. É o que nós devemos buscar. É o que nós devemos buscar. E é por isso que a gente vê tanta tristeza no coração das pessoas hoje, né? Falta efetivamente a essência de Jesus. Sim, uma coisa, Luciano, que é assim, que se valer como conselho, né? Jesus está acessível para você, Jesus está acessível para mim. É simplesmente falar com Ele, né? Falar com Ele. E nada me impede, nada impede, Luciano, nada impede você de falar com Jesus. Né? Fale dirigindo, fale de joelhos na hora de dormir, fale deitado, fale andando, fale em pensamentos. É certo, é líquido e certo que Jesus te ouve, que Jesus te entende, e todo o interesse de Jesus é a sua vida, né? O alvo de Jesus é a minha vida e a sua vida, né? É a vida de cada um de nós.
E quando você fala de alvo, nós somos o alvo de Jesus, mostra a importância que nós temos perante o reino de Deus. O quanto nós somos importantes para Deus, né, Jair? E Deus tantas vezes já provou o qual valor que nós temos para o seu reino, né? Desde o cuidado da nossa criação, quando o homem pisou na bola que ele mandou seu filho, que seu filho cumprindo o seu dever subiu aos céus e ele por amor mandou o Espírito Santo, que está conosco, que é Deus dentro de nós, que a cada adversidade que a gente vê o cuidado, o amor, a provisão de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes a gente ainda, numa nova adversidade, a gente ainda acaba duvidando de Deus, né? Sim. Reclamando, né? Sim, uma coisa, uma palavra, né, que deve estar em evidente, deve ser viva para você, para mim, para nós, é o seguinte: é o reino de Deus. O reino de Deus é real, o reino de Deus existe e o seu foco tem que ser, o nosso foco tem que ser o reino de Deus. Porque estamos falando de eternidade, estamos falando de viver para sempre, né? Então, o reino de Deus é verdade. E Deus está focado em nós, Jesus está focado em nós, o Espírito Santo está à nossa disposição como Consolador para caminhar conosco, para chorar conosco, para sofrer com a gente no dia a dia e nos atender, nos atende. Fale com Deus que Ele te ouve, Ele te responde. Muito bem, Jairo, foi um presente aí de Deus ter te conhecido, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tua história. Que Deus continue te iluminando, abençoando os teus caminhos, que você continue sendo instrumentos na mão de Deus para poder levar esperança no coração das pessoas. Obrigado pelo teu prestígio. Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Obrigado. Conte comigo. Obrigado você, telespectador, por estar nos prestigiando em mais um programa do Tempo de Reflexão. Fica o convite para que vocês estejam conosco toda terça-feira, 8 horas da noite, na Rua Barão de Tefé, 1079. Obrigado pelo teu prestígio. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.